Paz, queridos, Deus abençoe. Vamos falar agora sobre Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 3. Bíblia, caneta e papel na mão. Lembrando que todo o conteúdo que eu escrever aqui na nossa lousa branca, no nosso quadro digital, vou deixar disponível em PDF para você, tá? Mateus capítulo 3, vamos lá? Versículo 1. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Segue o propósito de Deus e a manifestação de Jesus, a revelação de Jesus. João aqui também é chamado de o anjo precursor do Messias. Ele se envolve para a manifestação da vontade e do propósito do Messias naqueles dias, tá? Você pode, por exemplo, fazer referência com Marcos, capítulo 1, do 2 ao 8. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Você pode usar a versão de Marcos, capítulo 1, do versículo 2 ao 8, tá? E você pode usar também Lucas, do capítulo 3, do versículo 1 a 18, se você for fazer um estudo sistemático sobre o assunto. E qual é a mensagem que ele pregava? João anunciou a chegada do reino de Deus, que era Cristo. Ok? Essa era a manifestação, a chegada do reino de Deus. Você pode ter referência a Lucas 10 e 9, e aí você tem a profecia lá de Daniel, capítulo 2, versículo 44, tá? João se torna um anjo portador, precursor, e ele que anuncia que o Messias estava a caminho. Temos uma manifestação de Deus. O caminho está sendo preparado a fim de que ele pudesse vir, e esse caminho deveria ter as seguintes características. Primeiro, veredas retas, e alcance da voz. Alcance da voz. Por isso ele fala, por isso ele clama: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o caminho está sendo preparado a fim de que ele pudesse vir, e esse caminho deveria ter as seguintes características: veredas retas e o alcance da voz. Ou seja, toda a proposta de anúncio, né, de manifestação da vontade e de Deus através da manifestação e da revelação do Messias, vinha por veredas retas, quer dizer, confronto, e por alcance da voz. Isso tinha que ser falado, isso tinha que ser pronunciado, isso tinha que ser declarado. No versículo de número 3, diz a Bíblia: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Ok? Bom, aqui no versículo 3, o desejo pela presença do Senhor deve sempre acontecer por caminhos retos. O caminho reto, confissão e arrependimento, acelera o processo do alcance de Deus. João sabia disso, então esse era o tom, o caminho reto em conversão aqui. Conversão. Em conversão e arrependimento, acelera o processo do alcance de Deus. E este João, ele tinha as suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Versículo 5, então ia ter com ele
ia ter com ele em Jerusalém, e os de Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Então aqui a gente considera o seguinte, vermelho para destacar, todos os ouvintes das boas novas do reino de Deus, quando descobrem que ele já chegou, as suas vidas serão niveladas ao propósito de Deus e para com a salvação de Deus, ok? Então, iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, todos os ouvintes das boas novas do reino de Deus, quando descobrem que ele já está, tá? Que ele já está e já chegou, ok? Esse é o compromisso da igreja até hoje, manifestar esse Cristo, né? Olha lá, já chegou, as suas vidas serão niveladas ao propósito de Deus e para com a salvação de Deus, ok? E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então a gente considera o seguinte aqui, ó. Perdão, gente. Tenho falado muito e pigarro fica, tá? O que é o batismo? O batismo é equivalente à morte de si mesmo, ok? Substituía os sacrifícios de animais, já estava em substituição, tá? A confissão própria, ou seja, a ida ao batismo também representava a confissão própria. A confissão própria, ok? Aqui, pela primeira, a pessoa era considerada livre de seus pecados, sem intermediários sacerdotais, ok? O processo do batismo acontecia assim. O batismo ele é equivalente à morte de si mesmo, substituir o sacrifício dos animais. Por quê? Porque a ida ao batismo representava a confissão própria. Então, pela primeira vez, a pessoa era considerada livre, ok? De seus pecados, sem intermediários sacerdotais. Porém, Jesus Cristo precisava vir e morrer, porque senão a pessoa teria que ficar se batizando todo dia. Ela apenas se tornaria uma continuidade representativa da lei. Por isso Cristo vem, passa pelo batismo para já, de uma vez só, resolver todo o problema do pecado e das acusações. Ok? Versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele está confrontando os religiosos civis, os religiosos hipócritas, os santarrões fariseus, né? Para que se arrependessem com sinceridade, não curiosidade. Ok? O batismo se tornou a fuga da ira vindoura. Porém, não eram bem-vindos santarrões e hipócritas, ou também zombadores. Então isso é muito sério, porque pode acontecer que algumas pessoas, infelizmente, venham ao batismo com total escárnio e nenhum crédito, nenhuma credibilidade ou nenhuma esperança autêntica no que aquilo significa. Era o caminho da fuga da ira vindoura? Era o caminho da fuga da ira vindoura. Porém, muitos santarrões, hipócritas, fariseus, zombadores se aproximavam da ilha para tentar facilitar a vida. Tá? Agora, o que credenciava a firmeza do batismo, que é o que nos credencia até hoje?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Os frutos na vida de quem nasceu de novo pelo batismo, são os frutos dignos de arrependimento. Ok? Então, o que é? Você não deixa de pecar porque você sabe que aquilo é errado. Você deixa de pecar porque agora você é um com Ele. E por ser um com Ele, você sabe que esse comportamento não é o comportamento dele. Então, a atitude de pecado de quem já se converteu, de quem desceu as águas e saiu das águas, a atitude de pecado é a ausência da consciência de quem você é em Deus. Quando essa consciência retorna e é restaurada, você se abstém, se ausenta, foge dos desejos do pecado. Você está entendendo? Agora lá, versículo de número 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então veja só, filiação não é fugir da ira. Aqui é muito importante. Filiação não te garante a fuga da ira de Deus. É por isso que filho de pastor não é pastor. Filho de pastor não está salvo. Filho de crente não é salvo. Você tem que ter a sua experiência, você tem que se converter. Você está entendendo? A porta que está sendo aberta aos gentios agora e aos povos de toda a terra são estas atitudes das pedras. Você está entendendo? Olha lá o versículo 9, ó. Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Quem eram as pedras? Quem eram as pedras? A igreja dos gentios e todos os povos não alcançados ao redor do mundo. Ok? Então veja só. Filiação não te garante a fuga da ira de Deus. Então esse é o grande lance aqui do processo de Deus. Vamos ver se a gente consegue, às vezes o corretor não ajuda. Vamos lá? Não, filiação, tá? Eu não tenho tempo que a gravação vai embora. Então filiação não te garante a fuga da ira de Deus. Por isso que esse negócio de, meu pai nasceu em tal lugar, minha mãe nasceu em tal lugar, eu estou bem, eu estou em paz, isso é conversa. Você tem que nascer de novo e a experiência é individual. Filiação não garante nada a ninguém. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ok? Por quê? Toda a produção de frutos, toda a produção de frutos é sinal da continuidade, da vontade e do propósito de Deus. Toda a produção de frutos é sinal da continuidade, da vontade e do propósito de Deus. Ok? O que mais que a gente tem lá? Esse trabalhar do machado à raiz das árvores aqui, ó. O machado pertence ao profeta. O uso do machado está na mão do profeta, ok? Deus usa essa linha, essa vertente, essa ferramenta, tá? Mas o machado está diretamente ligado ao seu dono proprietário, que é Deus, ok? Que é Deus. Ok? Vamos lá agora. Versículo de número 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha que promessa linda que vai nascendo aqui à medida que o propósito de Deus, através de João, que proclama, através de João, que anuncia, veja como isso toma proporções. Eu vou ler de novo. Em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim,
Tá? O batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo concordam com um só, pois ele nos imerge em um só Deus, nas suas três pessoas, no Filho, no Espírito Santo e no Pai, ok? O Evangelho nos leva ao batismo no corpo de Cristo. Uma vez no corpo de Cristo, somos batizados no Espírito de Cristo. Uma vez cheios do Espírito de Cristo, somos batizados no fogo de Deus. Somos batizados no fogo de Deus. Evangelho nos leva ao batismo no corpo de Cristo. Uma vez no corpo de Cristo, somos batizados no Espírito de Cristo. Uma vez cheios do Espírito de Cristo, somos batizados no fogo de Deus, porque Deus é fogo consumidor e nós estamos guardados, gerados e escondidos nele. Ok? Vamos lá. A base do primeiro é arrependimento. Tá? Isso aqui dá para você ministrar muitos estudos, muitas aulas, tá? A base do segundo é o como é que a gente chama? Quebrantamento, ok? E terceiro, a base do terceiro é a revolução do caráter, que aponta para do caráter, que aponta para santidade de Deus, ok? Que aponta para a santidade de Deus, ok? Então vamos lá. Versículo de número 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então aqui, ó, você pode considerar o seguinte. Vamos lá. O dono da eira recolherá o trigo no seu celeiro e queimará toda a palha. Porque o processo de purificação, de santificação, de separação está ativo em Deus, nos seus profetas e nos seus elementos que profetizam, que manifestam o seu propósito. O dono dessa eira recolhe esse trigo, a pá está na sua mão, no seu celeiro é queimada toda a palha. No versículo 13 diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João. Tinha que se cumprir a palavra. Junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então ele vem de lá para cá. Quer dizer, o batismo de Jesus ele acontece conforme o propósito e a vontade de Deus, né? Jesus, ele sempre andou por ali e sempre ouviu João Batista pregar. Se Jesus soube esperar o tempo da manifestação, por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que nós não podemos fazer o mesmo? Ok? Então, vai entrando em ordem agora no cenário, vai se compondo toda a narrativa e todo o propósito de Deus. Né? De alguma forma, João sentia a presença do Cordeiro ali. Mesmo sendo seu primo, não o conhecia como o Cristo de Deus. Então, João, depois fica claro no Evangelho de João, que faltava um sinal, a pombinha, a pomba, ok? Deus está cumprindo, Deus está manifestando todo o seu propósito. Mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim.
Veja que há um processo de indignação e falta de credo, até porque João não conseguia entender isso, né? João não entendia que Jesus era o cabeça do corpo que estava sendo constituído. A cabeça também deveria ser batizada. A cabeça também deveria ser batizada, ela também deveria receber a manifestação do propósito, tá? Qual a diferença? Jesus não estava sendo batizado como pecador, mas como sumo sacerdote da nossa salvação, lavando-se com água. E aqui se cumpre Levíticos 16 e 4. Então esse era o propósito. Estava sendo manifestado todo o propósito, porque a Bíblia ela é perfeita em tudo que ela manifesta, em tudo que ela revela. Agora, no versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Era necessário que todo o corpo passasse pelo batismo, inclusive a cabeça. A cabeça precisava descer as águas, precisava completar aquele processo que estava profetizado a respeito dele, né? Nesse caminho de batismo, Jesus acessava o lugar santíssimo. Levíticos 16, 17 a 24. Jesus acessava o lugar santíssimo. A justiça de Deus agora estava a caminho, passando pelo átrio até o lugar santíssimo. O processo do batismo de Jesus equivale o caminho pelo átrio até o lugar santíssimo. Até o lugar santíssimo. Ok? E nesse ambiente, nesse lugar santíssimo, após esse acesso, porque você precisa ter em mente a figura do tabernáculo. Ali todas as exigências deveriam ser cumpridas na cruz, certo? Versículo 16, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, vamos colocar em vermelho aqui já para comentar, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aqui estava o sinal do Pai que João precisava para dar o testemunho do Cordeiro. Deus é um Deus de sinais. Deus prometeu que mostraria isso para João, tá? Isso era uma promessa de João. João 1 e 33. Você vai ver o Espírito Santo vir em forma corpórea de uma pomba, vai repousar sobre ele. Ok? Esse era o destaque de Deus. O sinal maior de Deus de que Cristo era o Cordeiro e que havia sido enviado de Deus. Ok? Agora o versículo de número 7, a gente conclui essa parte aqui agora. Vamos lá no vermelho para a gente comentar. E por último, eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, o primeiro testemunho. Aqui está o primeiro testemunho audível do Pai na terra. Porque o Filho
Sobe lá. Porque o Filho sempre manifestará o Pai. No Antigo Testamento, não entendiam e não podiam ver o Pai. Agora, ele se revelava no Filho, Cristo. Ele se revelava no Filho, ok? Cristo manifesta o Pai e na sua morte ele tira o véu e revela o Pai. Por essa razão, qualquer coisa que te falarem sobre Deus e não puder ser visto no Filho, deve ser rejeitado. É isso. Fantástico. Eu amo essa consideração. Tá bom, gente? Deus abençoe. Até a próxima aula. Capítulo 4 de Mateus. Até lá. Deus abençoe. Essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.